Vamos falar sobre o Dia Mundial da Gentileza? Meu convidado já está me esperando aqui na nossa sala de estar. É o Eduardo Chiniachik. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Eduardo, você viu a abertura que eu fiz aqui falando sobre a questão da gentileza, né? É mais ou menos por aí mesmo, a gentileza, ela traz pra gente essa renovação, esse relacionamento mais prazeroso com as pessoas? Eu diria que é exatamente a sua abertura fantástica, a sequência da Pamela, ela vem trazendo exatamente esse contexto de gentileza. Isso é, às vezes a gente fala, gentileza gera gentileza. E uma pequena reflexão. Quando o Papa escreve uma carta falando, precisamos cuidar da nossa casa, ele está falando diretamente sobre isso. Qual é a nossa primeira casa? É o nosso corpo, é a nossa vida, é o que envolve a nossa vida. Sim. E aí, a pergunta é, eu tenho sido gentil comigo mesmo? Porque nós temos que retomar um pouquinho, amai aos outros como a ti mesmo. Como que eu consigo ser gentil com alguém quando eu não estou sendo comigo mesmo? Como eu consigo gerar energia, disposição para viver intensamente a minha vida se o meu nível de autocrítica, de autoexigência é tão grande que não me permite que eu simplesmente viva? Então, eu sempre digo que o primeiro momento da gentileza é quando eu estou gerando uma autocompreensão. Ao invés de eu descer a porrada em cima de mim, eu sou a primeira pessoa a fazer uma pergunta. O que eu estou precisando, o que eu preciso para ficar mais confiante, mais determinado. É por isso que, nesse momento, eu vou gerar autoestima e autoconfiança. E aí começa a se tornar tão simples. Eu tenho uma casa que respeita. Quando eu respeito a mim mesmo, eu começo a sentir o valor de respeitar alguém, de valorizar alguém. Tá. E aí é nesse sentido que a gentileza começa a atrair gentileza, porque aquilo que eu faço comigo é tão simples eu fazer com os outros. Quando eu me respeito, quando eu respeito o que eu sinto e o que é valioso para mim, é tão simples eu entrar em empatia e me colocar no lugar de alguém. Mas quando eu não sou gentil comigo mesmo, fica muito difícil. É mais fácil eu gerar uma atitude de quem agrada por resignação, porque não se sente à altura de estar diante do outro. Então é nesse momento que a gentileza é um dos valores que faz com que a pessoa se sinta grandiosa. Eu queria te fazer uma pergunta, porque você falou tantos elementos aqui, mas eu queria entrar vamos dizer assim, numa linha para eu entender um comportamento geral, vamos dizer assim, até de nós mesmos, né? Porque nós temos hoje o advento da tecnologia, com muitos recursos de contatos, redes sociais, etc. E nós sabemos, claro, que isso tira um pouco do contato pessoal, né? E torna a relação um tanto quanto fria, mesmo que depois você venha a conhecer ou que você conheça aquela pessoa. Às vezes, por exemplo, um aniversário, você já mandou uma mensagem pela rede social, fala assim, não vou ligar para a pessoa, não vou... só se você encontrar por acaso a pessoa, mas você não vai ir até a pessoa, olha, parabéns e tal, não é? Me parece que isso fez com que a nossa sociedade, não sei se é uma impressão minha, atualmente essa geração se tornasse um pouco mais fria, menos gentil. É uma impressão real ou eu estou confundindo as bolas e uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Não. Acho que a primeira pergunta que foi feita à Pamela, ela é muito presente. Hoje a gente está falando tanto de um ritmo acelerado, parece que todo mundo está numa correria e a frase mais característica das pessoas é estou sem tempo, estou sem tempo. E muitas vezes esse tô sem tempo, ela é uma frase para gerar uma certa acomodação àquilo que nem sempre é satisfatório, mas para encobrir também
uma insegurança, um temor, um medo. Um medo de aprofundar. Um medo de aprofundar num relacionamento. É muito simples eu passar uma mensagenzinha, até mesmo um padrão, mas não parar para olhar nos olhos de alguém e realmente escolher fazer a diferença na vida dessa pessoa. Então, por isso que às vezes eu digo, nunca permita que o medo interfira na trajetória de sucesso e de realização. Porque muitas vezes o medo vai fazer com que a gente aceite o inaceitável. Então, por um momento, eu sei o que eu desejo para a minha vida, mas eu vou ter uma atitude tão desamorosa comigo mesmo, tão, assim, eu rompo essa gentileza, esse respeito comigo mesmo. E aí eu simplesmente estou diante daquilo que eu mais desejo e me imponho algo inaceitável para mim. Isso é, abrir mão de um amor, abrir mão de uma amizade, abrir mão de aprofundar. Então, Fica no superficial, é e basicamente essa isso, né? superficialidade é a que está simplesmente matando. Isso é, hoje eu diria, grande parte dos nossos problemas nasce de um individualismo, de uma ação que é assim, eu já fiz a minha parte. É, eu Já, percebo isso também. mesmo quando esse eu já fiz a minha parte não produziu resultado nenhum. E aí, Até em relacionamentos, marido e mulher, né? Hoje a gente vê os relacionamentos acabarem em tão pouco tempo, né? Fábio, Não há, profundo, não profundo é? isso, né? Porque é esse momento que parece que foi dividido. Então, uma semana eu Quer ver uma faço. coisa? Desculpa te interromper. Deixa eu mandar um beijo aqui para o Luiz Monteiro. Eu recebi seu e-mail, Luiz. Aliás, respondi. Luiz Monteiro, um querido, e deu tantos conselhos bons para mim. Um que ele falou, não interrompa o convidado, mas eu preciso te interromper só para falar uma coisa. Antigamente, e você que está em casa, que é um pouquinho mais de idade, vai lembrar disso. O homem abria a porta do carro para a mulher, não é? Ele programava um jantar à luz de velas, não é? Quer dizer, ele era gentil, ele levava flores, romantismo. Quer dizer, parece que isso foi se quebrando, se espedaçando pelo tempo, não é mais ou menos isso? Anterior à lição das nossas mães. Obrigado, por favor, com licença, me desculpe. É verdade. A Pamela tocou de uma forma verdade. profunda. As pessoas falam sem sentir. Me desculpa. Ah, ok. Né? Pisei no seu cavalo, tá bom, me desculpa. Mas é esse momento em que a gente foi rompendo os atos simples. Por favor. Então, às vezes eu chego no restaurante e olho, às vezes as pessoas não param nem para olhar o nome do garçom. Exatamente. Elas dizem, por favor. Ô, ô. É, né? Né? Levanta a E mão aí a e... gente diz, é tão simples hoje nesse ritmo nós coisificarmos as pessoas. Isso é, as pessoas estão se tornando coisas, ao invés de nós pararmos para estarmos presentes. Isso é, às vezes tem um pai que não é falta de amor, é falta de estar presente no presente. Então, eu costumo dizer que não jamais permita que primeiro chegue a perda para pensar em ganhar. Primeiro você vai perder o seu filho para você começar a pensar em como você merecia ganhá-lo. Então, é uma frase que eu costumo dizer que assim, no amor a conquista é quase tudo, o resto é quase nada. Quando a gente parar de conquistar alguém, a gente está fazendo a opção de perdê-la. Então, por isso que quando a gente fala, a gentileza é a escolha de você conquistar a confiança, conquistar o respeito, ganhar essa pessoa. Então, no momento, a Pamela usou essa expressão, não é o que você vai ganhar, não é o que eu ganho sendo gentil, mas a gente ganha sempre. É esse ato, às vezes, de um olhar. É um olhar que faz com que a gente se sinta humano, valorizado. Por um momento a gente se sente grande, grandioso. É isso.
Você sabe que uma das coisas que mais me encantou, posso falar isso para todo o Brasil, ao vivo, tenho coragem de falar isso. Uma das coisas que mais me encantou aqui na Rede Vida, né, e olha que eu já trabalhei em algumas emissoras, foi a gentileza. Quando eu cheguei aqui, a Luísa, que fica falando aqui no meu ponto, que hoje é minha coordenadora de produção, ela foi me receber na porta da Rede Vida. Nem a conhecia. Boa noite, seja bem-vindo. Olha, você quer, né, tá precisando de alguma coisa? Quer dizer, aquilo me encantou. Eu falei, gente, estou no lugar certo, né? Então, a gentileza com que se tratam as pessoas aqui dentro do ambiente de trabalho, muito obrigado. Olha, você faz aquilo por favor para mim, não é pega lá, né? Você pode fazer aquilo para mim, por favor, né? E a gentileza, isso vai trazendo cada vez mais aquele carinho, aquele amor, né? Aquela reciprocidade. E faz com que a gente cresça também como pessoa. Porque você vê que é um gesto tão pequeno, mas que tem um efeito maravilhoso, não é, Eduardo? Esses pequenos gestos é que vai criando uma grande rede. Até mesmo fazendo alusão, né? Uma rede de vida, uma rede de respeito. Então, hoje, eu diria que as soluções para o nosso planeta nascem exatamente de uma ação de cooperação, de respeito. Então, quando eu falo isso dentro do contexto organizacional, que assim, o pai da economia moderna, ele dizia, o melhor resultado é quando cada um faz o que é melhor para si. E isso se tornou um lema que foi difundido, mesmo que a teoria dele fosse muito mais ampla do que isso. E em 94, o Prêmio Nobel da Economia, ele simplesmente fez uma revisão. O melhor resultado é quando a gente faz o que é melhor para si e para todos. Então, é essa ação que, por um momento, a gente está criando. A ação de olhar para o outro com respeito. Criar para o outro um sentimento de acolhimento. Uma mãe alemã foi entrevistada e ela estava voluntária recebendo os refugiados. E aí o repórter perguntou, mas por que você está aqui? Por que você saiu da sua casa e veio para cá? Ela falou assim, porque eu sou mãe. É isso que eu gostaria que fizessem com os meus filhos. Legal. Gentileza é isso. Por um momento, freia um carro, deixa passar. Claro. Sabe assim, porque isso não vai fazer você ganhar nada. Mas o simples fato de você ter feito o gesto e ter permitido que alguém passasse na sua frente, denota o quanto você é grande. Claro. Por isso que eu diria que uma das características da gentileza é fundamentar a vida sobre uma coisa, que é 10% da nossa vida são situações que a gente não tem controle. 90% da nossa vida são escolhas que nós fazemos todos os dias. Isso é, que a gente tem alguém de mal com a vida, 10%. Mas o que a gente vai fazer, qual é a escolha que a gente vai ter, isso sim, vai ser o grande resultado da nossa vida. Conversa gostosa, né? Não dá nem vontade de terminar, o tempo voa. Mas eu quero registrar aqui só rapidinho uma participação aqui, porque eu estava rindo aqui enquanto estava falando, porque vem chegando as coisas aqui, eles falam no meu ouvido também, é engraçado. Mas olha, Cati, acho que é Cati, né? De Bagé, Rio Grande do Sul. Ela falou assim, Fábio, muito bom o seu programa. Parabéns. Manda um beijo, por gentileza. Obrigado. Então, ó, para você, um beijo. É um pedido de gentileza, né, Eduardo? Com certeza. Mas e merece. Merece. Eduardo, muitíssimo obrigado pela sua presença. Foi um carinho tão grande você ter atendido a gente. Uma pessoa tão doce. Queria que você voltasse outras vezes para a gente bater outros papos bons como este aqui, viu? Com toda certeza, vai ser uma honra estar aqui com você e com você. Obrigado, viu? Um grande abraço aqui. Um grande abraço. Olha, obrigado por ter atendido a gente, viu? Obrigado mesmo, tá?